Olá, meus amados irmãos, Pastor Geneton Fernandes por aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos sempre falando sobre pregação. E hoje, a pedido de um inscrito do nosso canal, pediu que a gente trouxesse um exemplo de pregação expositiva com base em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 19 até o versículo de número 29, que diz assim: E ele respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito agitou-se com violência, e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu-lhe o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pregação expositiva ou sermão expositivo é uma exposição do texto. Então, para que você possa expor o texto com riqueza de detalhe, você precisa fazer primeiro, antes de trazer a mensagem, algumas pesquisas. Eu sugiro que você faça essas pesquisas em 3 fontes. Primeiro, nas Sagradas Escrituras. Se o texto for completo, não tiver faltando alguma informação que você possa procurar em outro canto, então as Escrituras vão bastar acerca do assunto. Se caso o texto implique em falar alguma coisa sobre cultura, você pode procurar aí alguns livros sobre a cultura judaica da época, ou até mesmo assistir aí alguns documentários acerca desse texto. E também você pode estar escutando outros pregadores que já estudaram sobre esse texto para você obter mais informações quando você for fazer a sua mensagem. Não necessariamente você vai repetir o que o pregador disse, mas você vai ali absorver algumas informações que são interessantes que ele repassou na mensagem dele. Então, esses 3 tipos de fontes é necessário para que a gente faça uma boa pregação expositiva. Para nós repassarmos essa história para os amados irmãos, expor essa mensagem para eles, é preciso a gente fazer algumas perguntas ao texto para que a gente possa estar por dentro da história. Nós vamos perguntar onde aconteceu, quem estava lá, quem eram os personagens principais, qual era o assunto em questão e o que é que o texto quer repassar para nós. Essas são as perguntas que a gente vai estar fazendo ao texto. Depois de você ter lido as Sagradas Escrituras e absorvido essas respostas para as suas perguntas, você vai estar contando a história. Depois a gente vai separar 3 pontos que eu chamo de 3 verdades importantes que o texto repassa para os nossos dias. Agora nós vamos expor a história, mas eu vou fazer de forma resumida, porque o vídeo aqui no YouTube requer um vídeo pequeno para que não seja cansativo para você. Mas você pode procurar todas essas informações quando for pregar na igreja para repassar essas informações para o seu público, tá bom? Conta o texto que Jesus foi ao encontro dos discípulos. Quando Jesus se aproximou dos seus discípulos, ele observou que havia uma grande multidão. Parece que havia uma discussão entre os discípulos e os escribas. E Jesus não tinha sabido bem o que era que estava acontecendo. Então ele se aproxima da multidão e ele pergunta: o que é que está acontecendo? E uma pessoa da multidão se aproxima a Jesus e diz: Olha, Senhor, o meu filho está endemoniado e eu trouxe para os teus discípulos expulsarem, mas eles não conseguiram expulsar o demônio.
Então Jesus falou: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Então o endemoniado caiu com grande violência e começou a resmungar no chão. E assim Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando ele está nessa situação? E o pai respondeu: desde a infância. Quando ele vê fogo, ele quer se jogar dentro do fogo, querendo tirar a vida do meu filho. E quando ele vê água, quer jogar-se dentro da água para também estar tirando a vida do meu filho. Se tu podes fazer alguma coisa por nós, faz. Então Jesus olhou para aquele homem e disse: tudo é possível ao que crê. Tu crês? Ele disse: Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Jesus, olhando para a multidão, vendo aquele menino com o espírito imundo, ordenou: sai dele e não volte mais a esse corpo. Então o demônio, com grande violência, cai no chão, se bate, mas com a ordem do Senhor Jesus, ele acaba saindo do menino. Então Jesus levanta pela mão, o ergue e coloca de pé. E assim aquele demônio saiu e o filho daquele homem ficou livre para todo sempre do demônio. Mais à frente, os discípulos vão perguntar: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? E Jesus vai dizer que esta casta só pode sair com jejum e oração. Eu separei 3 pontos para você estar falando na sua mensagem. Você pode estar fazendo no mesmo momento que você está expondo a história, ou você pode fazer quando termina de contar a história, para que o povo possa compreender. O primeiro ponto é que Jesus estava sempre preocupado com a fé dos seus discípulos e das pessoas que estavam o seguindo, né? Então Jesus vai falar muito sobre tudo é possível que crê. Ele vai dizer: se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, para os nossos dias, para os dias de hoje, é muito importante o crente viver pela fé. Uma das coisas que não pode faltar na vida cristã é a fé. Um cristão com falta de fé não pode fazer muita coisa no mundo espiritual. É envergonhado pelo demônio, é envergonhado pelos escribas, pelas pessoas que os acusam. Jesus, ele bate muito nessa tecla para que nós possamos ter fé, para nós termos a autoridade de repreender os demônios. A segunda coisa é que Jesus coloca uma importância muito grande numa vida cristã disciplinada. Quando Jesus fala em jejum, está falando de uma vida totalmente disciplinada, com regras, né? Uma vida em jejum, em santidade, em uma busca constante pelas coisas espirituais. Terceiro, ele fala sobre a importância da oração. Se o crente não tiver em contato com Deus, se o crente não tiver com uma vida de oração, se o crente não tiver em contato com Deus, em contato com o nosso Pai Celestial, é impossível até que haja uma expulsão dos demônios. Porque para expulsar os demônios é preciso ter fé, é preciso ter uma vida cristã disciplinada e é preciso também estarmos em constante oração. O texto base para a minha exposição seria essa. Os pontos que a história nos propõe é a importância do cristão viver pela fé, a importância do cristão viver uma vida disciplinada e a importância do cristão viver uma vida de oração. Espero que eu tenha lhe ajudado, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.